apostila de ciências, na página 101. Características dos animais e dos vegetais. Cada espécie de animal possui características próprias, como acontece com todos os seres vivos. Todos os animais precisam de alimento para se desenvolver. Precisam também de ambientes que atendam às suas necessidades. A vida de algumas espécies de animais começa a partir de um ovo. Em sala de aula, começamos a falar sobre esse assunto. Vimos a característica própria de cada animal, onde eles vivem na natureza, como eles nasceram. Lembro que vocês falaram sobre os animais que vocês viram no zoológico, no aquário de São Paulo, e outros que já conheciam por fotos, por vídeos ou até pessoalmente. Vamos relembrar essas aulas? Esses animais se diferenciam na cor, na forma, no tamanho, na textura da pele e em outros detalhes. Alimentam-se da carne de outros animais, insetos, grãos, vegetais e outros, que é o caso da tartaruga, da galinha e do pato. Outros animais, inclusive o ser humano, se desenvolvem no útero materno, onde ficam protegidos até o nascimento. Além disso, ali recebem oxigênio e alimento por meio do cordão umbilical. O tigre, o golfinho, a cabra, o carneiro, o elefante e os seres humanos, a característica própria deles é que eles nasceram na barriga da mamãe. E depois cada um tem outras características que vamos ver mais para frente. Como você já sabe, no planeta Terra há uma imensa diversidade de animais e de vegetais que podem viver em ambientes aquáticos e terrestres. Na página 103, vocês podem ver umas fotografias dos animais aquáticos, a baleia, a raia, o tubarão, o ouriço, a estrela do mar. E os animais terrestres, a zebra, o gorila, o leão, o elefante, a girafa. E as aves que voam. Também falamos, na página 104, sobre o habitat dos vegetais. Onde as plantas vivem na natureza? Qual é o habitat natural delas? Como elas vivem? A maioria das plantas cresce no solo. São exemplos as árvores, os arbustos, os cactos, as samambaias, entre outras. São os vegetais terrestres. Já os vegetais aquáticos crescem e se desenvolvem na água, como os aguapés, a vitória régia e as ninféias e outras. Lembro que a gente falou bastante sobre a vitória régia. As raízes dela na água, como são bonitas. E algumas crianças falaram do sapo, lembram-se disso? Há ainda plantas que podem crescer apoiando-se e fixando-se em árvores, pedras e muros. São as plantas aéreas, como as orquídeas e as bromélias. E esses animais, como eles se alimentam? Os animais que se alimentam de vegetais são classificados como animais herbívoros. Os animais que comem carne, como o jacaré, o tubarão, o leão, são animais carnívoros. E os animais que comem tanto carne de outros animais quanto vegetais são animais onívoros, como a galinha, o porco, o avestruz. Observem as fotografias da página 105. A Pro vai colocar um vídeo para vocês lembrarem bem sobre a alimentação dos animais e da classificação deles. Depois disso, façam os exercícios da página 106, 107 e 108. Exercício 1. Complete a ficha dos animais utilizando uma palavra de cada quadro, com as características de cada um. O coelho, ele é terrestre ou aquático? Ele é herbívoro, carnívoro ou onívoro? O que ele come? O tubarão, ele é aquático ou terrestre?
ele é herbívoro, carnívoro ou onívoro? E o porco? Exercício 2. Ligue os vegetais ao seu habitat. Qual é a planta que se fixa no solo e é terrestre? Qual é a planta que se fixa na água e é aquática? Qual é a planta que pode se desenvolver e crescer colocando a sua raiz no caule ou até em muros? Considerada plantas aéreas. Exercício 3. Observe bem a imagem abaixo. Você consegue enxergar 2 animais? Quais são eles? Desses animais que você enxergou, qual deles se desenvolve dentro de um ovo e qual deles se desenvolve no útero materno? E para terminar, o exercício 4. Os animais e os vegetais desenvolvem-se no ambiente que vive e adaptam a esse ambiente. Ou seja, o peixe que vive na água, ele consegue se adaptar a isso? Ele respira debaixo da água, ele se alimenta debaixo da água. E o tigre, onde ele vive, ele consegue se adaptar ao meio ambiente? Ele se alimenta por lá, como que ele vive? Se você concorda que os animais, eles conseguem se adaptar ao ambiente que vive, coloque a sua resposta e o que você entendeu disso na página 108.